Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre um assunto de redação, que é a redação dissertativa. Bom, o que seria o texto dissertativo? Ele é um texto que tem que ter argumentos e ele é escrito em prosa. Quando tem em um determinado edital que o seu texto deve ser escrito em prosa, é que ele deve ser escrito em parágrafos. E esses parágrafos eles devem ser objetivos. Não deve existir uma subjetividade num texto dissertativo. Esse texto ele tem três divisões, que a maioria de vocês já conhecem: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela só tem um parágrafo e ela tem de cerca de 4 a 5 linhas. A conclusão também tem um parágrafo e ela também tem de 4 a 5 linhas. Mas o desenvolvimento que fica entre esses dois, ele pode ter mais de um parágrafo. Na verdade, ele tem que ter no mínimo 2 parágrafos. Em cada parágrafo, você deve falar um argumento. Ok. Antes de a gente começar a falar da redação e das divisões em si, é importante saber em relação a algumas características do título. Bom, esse título ele não deve ser colocado em aspas ou muito menos sublinhado. Você só deve usar aspas em uma redação quando for uma palavra estrangeira. E o que tem que ficar em aspas só é essa palavra estrangeira. Se tiver uma palavra estrangeira no título, por favor, coloque só nessa palavra. Não coloque no título inteiro. E também não sublinhe no título o título. Não sublinhe, não pode fazer isso. Em muitas redações de vestibulares, isso depende de cada banca, às vezes não tem um espaço específico para o título, mas é bom que você coloque o título na redação. Caso você não esqueça de que a banca pede um título, é bom que você coloque, porque nunca uma banca fala que não pode. Ou é opcional ou deve colocar. Nunca eles dizem não pode colocar título, entende? Então é melhor colocar. E esse título, às vezes, ele é colocado naquela quantidade de linhas que tem ali. Por exemplo, se tem 30 linhas, você tem que colocar ali na primeira linha e as outras 29 que você tem que fazer sua redação. Ok. Outra coisa que não se deve usar no título é um ponto final. Como a gente pode ver em vários livros. Por exemplo, deixa eu pegar esse livro aqui, ó. Digamos esse livro que ele é de Graciliano Ramos Caetés. Aqui o título, ó. Caetés. Não tem ponto final no título. Então, por favor, não use uma frase ou ponto final, uma frase que tenha ponto final no final do seu título. Por favor, não pode fazer isso. E uma coisa que pode fazer no título é ser feita uma pergunta. Pode ser colocado um ponto de interrogação. No entanto, existe um critério para ser feita uma pergunta. Você tem que responder essa pergunta no seu texto, tá? Se essa pergunta ela não for respondida, você com certeza perderá ponto. Provavelmente você não irá zerar, mas você irá perder ponto, caso você não responda a pergunta que você fez. Ok. Agora que a gente já falou sobre o título, a gente vai falar sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão. Com relação à introdução, o que seria essa introdução? Ela é a tese, a opinião a ser defendida sobre o tema apresentado. É na introdução que você vai mostrar o tema e é nela que você vai apresentar os seus argumentos e a sua opinião sobre um determinado assunto. Às vezes, não necessariamente o seu argumento, mas a sua opinião já tem que estar ali na sua introdução. Não se faz numa redação dissertativa uma opinião muito explícita, digamos assim. Digamos que a banca pergunte: matar uma pessoa, crime de morte, é certo ou errado? Aí de início você fala: é certo, pronto, acabou. Muito direto e simplesmente sem causas e porquês. Você pode falar o sim, afirmar o que é correto ou o que é errado, mas você tem que começar a dar argumentos nessa introdução. Você tem que falar algumas causas, mas você vai melhorar esses argumentos, você vai especificar com exemplos, como é que você fala?
com citações, com várias coisas no desenvolvimento. Por exemplo, você fala os seus argumentos X, Y e Z, mas é no desenvolvimento que você vai melhorar e dizer o porquê realmente que você concorda ou não com aquele argumento. E por que aquele argumento é importante para que a sua opinião seja correta. Com relação ao tema, um exemplo de tema aqui que foi dado é que com relação à participação política, ela é superada ou indispensável. Isso aqui foi um tema da FUVEST que tem 4 coisas que vocês não poderiam fazer nesse tema. É só um exemplo para melhorar. O primeiro exemplo, indispensável, porque todos têm que participar ativamente. Nesse exemplo que foi dado, simplesmente tipo, o cara só falou que é isso e pronto, como eu disse. Outro exemplo é, para começar, ou antigamente. Por favor, numa redação, quando você fala antigamente, você tem que especificar esse antigamente. Se, sei lá, a sua redação for sobre Idade Média, ou você quiser usar a Idade Média na sua redação para explicar alguma coisa, você tem que falar antigamente, na Idade Média, no século XV e tal. Você tem que especificar o que você quer falar, a data. Porque falar antigamente ou para começar é uma coisa muito ampla, tá? E citações é algo que é muito bem-vindo em uma redação. Você ganha pontos numa citação. Lembrando que você tem que saber uma coisa sobre citação. Quando você sabe a pessoa que citou e a frase exata que ela falou, você coloca aspas nessa frase. Quando você não sabe ou não quer falar a frase exata e quer colocar nas suas palavras, você não coloca aspas. Tá? Mas sempre coloque a pessoa que criou aquela frase, a pessoa que argumentou sobre aquela frase, porque é importante você falar sobre quem criou, porque isso seria plágio dizer que você fez, intrinsecamente. Com relação ao desenvolvimento, no desenvolvimento não se deve utilizar linguagem coloquial, todo mundo já sabe disso. Não se pode usar uma linguagem sentimentalista. Por exemplo, se for de pedofilia a redação do Enem. Você não pode usar uma linguagem sentimentalista. Ah, coitado dessas crianças. Estão morrendo de fome e sofrendo o Brasil afora. Ah, meu Deus. Não pode fazer isso. Não é que a pessoa não tem sentimentos, mas também é uma redação. Então, por favor, assim como você não pode ser coloquial, você não pode ser sentimental o suficiente numa redação. Isso é errado na redação. Evite usar linguagem informal. E existem 3 pontos importantes em um desenvolvimento, que seria a argumentação, a linha de raciocínio e a coesão e coerência. Você tem que ter uma argumentação, você tem que dar um exemplo, você tem que trazer uma estatística, você tem que trazer uma citação, porque sem isso a sua argumentação vai ser fraca e provavelmente nem vai ser considerada uma argumentação. Você tem que ter uma linha de raciocínio. Você não pode simplesmente jogar as ideias e não ligar. Você tem que ter uma linha, um porquê e uma ligação entre as suas ideias. Você não pode dizer, a ideia tal, ideia tal, ideia tal. Pronto, acabou. Não, você tem que ligar essas ideias umas às outras. Porque tudo tem que estar ligado. E é importante também saber 2 conceitos que sempre são cobrados em todas as redações e estão em todos os editais. Coesão e coerência. Eles são sempre tirados pontos, ou a pessoa ganha pontos por culpa ou por motivo dessa causa e dessa coesão e dessa coerência. O que seriam coesão e coerência? É simples. Coesão é uma ligação de ideias, é uma ligação entre seus parágrafos, porque assim, cada parágrafo é uma ideia específica. Cada parágrafo tem sua ideia, tem sua argumentação. Então, se coesão é uma ligação de ideias, a coesão vai ser a ligação entre parágrafos. E coerência não é mais ligação entre parágrafos, e sim entre períodos e frases dentro desse parágrafo, tá? Caso você faça uma comparação, faça essa comparação com elementos que têm algo em comum. Digamos que seja sobre a economia do Brasil. Não compare economia do Brasil com a economia estadunidense,
Por favor, não compare isso, porque são economias totalmente diferentes, países totalmente diferentes em relação à sua economia. Os Estados Unidos é um país muito mais desenvolvido que o Brasil, então não deve ser feita essa comparação. Compare, o Brasil é um país em desenvolvimento. Até hoje ele está em desenvolvimento, né? Ou nem sei se essa palavra pode ser considerada, mas tudo bem. Desenvolvimento. Qual é o outro país que está em desenvolvimento? Argentina, China. Você pode usar, mas em comparação com países que estão na mesma característica, em desenvolvimento. Isso só é um exemplo. Você pode colocar dados estatísticos, como eu já falei, e também usar um exemplo. Ok. Agora, por fim, a conclusão. A conclusão ela pode ter três possibilidades. Ela pode trazer uma síntese da sua ideia, ela pode trazer uma solução para a sua ideia e ela pode trazer um questionamento para a sua ideia. Com relação à síntese, você vai juntar todas as suas ideias, todos os seus argumentos que você mostrou no seu texto e colocar na conclusão. E em relação à solução, nem todos os vestibulares pedem solução. Um vestibular que todo mundo sabe, né, o Enem, e o Enem ele sempre pede solução, mas nem todos os vestibulares e editais pedem uma solução na sua conclusão. Então, você que quer fazer sua redação e seu vestibular, você deve saber como funciona o seu vestibular. E o questionamento? Bom, com relação ao questionamento, ele pode ser feito na conclusão. Só que esse questionamento ele tem que ser retórico. Não pode ser um questionamento de artigo. Por exemplo, digamos que você esteja vendo um artigo na revista Veja falando sobre a vida e sobre suicídio. No final, a pessoa que escreveu esse artigo, ele faz uma pergunta retórica, ele faz uma pergunta normal para você, ampla, fazendo com que você pense. E você responde na sua mente. Mas, numa redação, isso não pode existir. A pergunta que você fizer, ela já tem que estar respondida antes. Então, por exemplo, digamos que eu esteja falando sobre o trânsito de Manaus. Ele é ruim, ele não tem ônibus, não tem isso, não tem aquilo. Você já está respondendo isso. Digamos que iria ter um show aqui em Manaus e o trânsito é muito ruim para a movimentação das pessoas. No final, você faz uma pergunta. Será que o trânsito de Manaus é realmente bom para que aconteça este show? Então, você já respondeu anteriormente, você já disse anteriormente que o trânsito era ruim e que não tinha ônibus e que não tinha isso e aquilo. E esse questionamento, ele tem que ser retórico, diferente, como eu disse, do exemplo da revista. Por último, uma observação que tem que ser feita em relação a essa sua solução. Caso a sua solução seja a conscientização, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque você não pode falar, as pessoas só têm que se conscientizar e pronto. Não. As pessoas têm que se conscientizar, mas você tem que especificar como essas pessoas têm que se conscientizar. Tem que conscientizar nas escolas, tem que conscientizar nas redes sociais, o governo deve fazer palestras, entendeu? São coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Bom, então é isso a redação dissertativa. É simplesmente uma base para a dissertação dissertativa e argumentativa que as pessoas têm que ter uma ideia para poder começar a fazer o seu texto. É isso. Tchau!